Bem-vindo ao canal escatológico. Bom, enquanto estive lá nos Estados Unidos, quando estive, né? Ou quando eu estava lá, fiquei sabendo pelo WhatsApp, né, que meu primo me falou que um famoso repórter teve uma morte, infelizmente uma morte horrorosa, né? Algo assim, podemos dizer, dantesco. Mas aí eu fiquei, né, quando vi aquilo, fiquei pensando comigo mesmo. Depois me falaram que ele era ateu. Eu não conhecia, assim, nunca acompanhei o Boechat. Uma coisa ou outra que ele falava lá, né? Mas assim, eu não era um acompanhante, podemos dizer, não tietava o Boechat como jornalista, né? Podia ser um bom profissional lá, mas aí tomei conhecimento, né? Ele era ateu e certamente comunista. Então ele era ateu. Aí quando voltei aqui para o Brasil, fiz umas pesquisas, né? E vi vídeos dele lá, ele zombando da segunda vinda do Senhor Jesus, ele zombando de Deus, né? Como se ser ateu era uma coisa assim de vanguarda, muito boa. E parecia, pelo o que ele disse, né? Parecia que ele tinha orgulho disso. Ele tinha orgulho de espalhar essa ideologia satânica, que é o ateísmo. Na verdade, está mais para satanismo que qualquer outra coisa. Porque a palavra fala que Jesus disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, se a pessoa não ajunta com Cristo, se ele não é a favor de Cristo, ele é contra. Se ele não é declaradamente a favor de Cristo, ele é contra. Então, ele era um anticristo, né? E teve essa morte horrível. Mas aí as pessoas ficam falando, né? Foi castigo, tal. Sem dúvida, existe aí o juízo de Deus. Porque devemos temer a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E a sabedoria na palavra de Deus é vida. É Cristo. Se você for ler Provérbios, a sabedoria é Cristo. Então o homem ele tem que ser humilde diante de Deus. Devemos agradecer a cada momento por estarmos vivos, porque somos pecadores. É apenas a graça de Deus que nos sustenta aqui neste mundo. Então podemos nos alegrar, ter momentos bons. Então se você aí, meu amigo, você acorda de manhã, toma um café da manhã gostoso, dê glória a Deus, porque muitos não têm isso. Então você vê o seu filho, você se alegra com a presença do seu filho, dê glória a Deus. Você tem aí todas as seu corpo, né, em perfeita ordem, todas as suas funcionalidades trabalhando em harmonia, dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Porque você ouve, você fala, você enxerga, você anda. E tantos não podem ter isso. E mesmo assim dão glória a Deus. Tem aquele rapaz que ele é um evangelista. Ele dá glória a Deus, está sempre sorrindo, que nasceu sem braço, nasceu sem perna, só tem um tamboretezinho lá, o pé dele, né? Que é só uma coxinha que ele faz, ele mesmo brinca com a condição dele. Então você vê
e é um homem que dá glória a Deus, cheio do poder de Deus. Então, a morte desse evangelista do ateísmo, né, além de ser juízo para ele mesmo, é juízo para os que vivem. Então, aqueles amigos que conheciam bem Boechat, a família dele, e você também que é um ateu, ou a todos os ateus, né, que estão por aí, coloca a mão na consciência, meu irmão. Vejam só, o que adiantou, né, esse jornalista falar tanto mal de Deus? Adiantou alguma coisa para ele? Aí teve fama, é zombaria, né? Então ele era adorado pelos zombeteiros, pelos que zombam de Deus, estavam lá em torno dele. Mas e aí depois? Depois que ele se foi daquela forma horrível, e aí, você não botou a mão na consciência não, meu irmão? Fala assim, rapaz, olha, Deus está dando chances para você. Reconheça o poder de Deus. Então, infelizmente, hoje aí tivemos a morte de um menino de 7 anos, que é o neto do ex-presidente que está preso. Então vejam só, para ele, será que ele colocou a mão na consciência? Deus está querendo falar com ele. Morreu o irmão, agora morreu o neto. E será que ele não se coloca naquela posição de que ele é um reles, um ser humano inútil como todo ser humano? Nós não somos nada. Então a palavra de Deus nos adverte para sermos sábios, temermos a Deus, temor de Deus, respeito à palavra de Deus. Então a palavra fala, embora o pecador pratique o mal 100 vezes e os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. E esse bem que sucede aos que temem a Deus não é apenas esse bem passageiro aqui deste mundo, mas é o bem eterno, é a vida eterna. Então Jesus, né, você lê o Evangelho, é uma coisa linda. Jesus se entregou por nós, miseráveis pecadores. Então deu uma promessa maravilhosa da segunda vinda, da vida eterna. E aí o repórter zombeteiro vai lá zombar disso. Ao invés de reconhecer a sua insignificância, a sua miséria como homem pecador e dar glória a Deus. Então esses ímpios, eles têm que aprender, né, a dar glória a Deus, porque nada são. Eu recomendo a você que é um ateu, leia o Salmo 73, né, o Salmo 37, leia Eclesiastes, aprenda a ter uma visão da vida de acordo com a palavra de Deus, porque nós não somos nada. Somos pecadores, muito dependentes da graça e do favor do Todo-Poderoso. Então a palavra fala, né? A palavra fala assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. Então, com certeza, meu amigo, você que é ateu, vive aí zombando de Deus, né? Quando esse seu herói, o herói que é todo corajoso, né? Ele é corajoso, ele enfrenta o próprio Deus, vejam só. Ele desafia Deus e ainda fala,
se existir Deus. Né? É impressionante isso. Isso, além de ser uma ignorância, é uma burrice muito grande. Porque vejam só, né? Você pensa assim, o olho humano, uma coisa assim tão perfeita, né? Aproxima os objetos, você vê milhões de cores, você distingue milhões de cores. Né? Como isso pode ser fruto do acaso, sem ter uma inteligência, uma racionalidade por detrás disso? É uma sabedoria que não é física, uma sabedoria que vem do mundo espiritual, né? Que é Deus. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que o ser humano pode negar a realidade de Deus? Sendo muito ignorante mesmo, tendo muita revolta pela própria vida. Então, um homem desse, ele exala energias terríveis, né? Não adianta ser bom, não. Isso aí não salva ninguém. Salvação não é pelas obras. Né? Não é. De boas intenções o inferno está cheio. Né? Essa frase é muito correta. Porque a boa intenção do homem não salva. Apenas salva, a salvação vem através de crer no Evangelho de Cristo. De crer em Cristo, no sacrifício que ele realizou na cruz, na sua morte e ressurreição. É isso. Né? Agora os homens, eles se acham muito sábios, né? E aí eles negam a Deus para a sua própria desgraça. Então, está escrito, melhor é a casa onde há luto. Então você, ateu, aplique isso ao seu coração, que o seu herói ateu morreu daquela forma horrível, talvez para que você, que ainda está vivo, rejeite a pregação do falso evangelho do ateísmo e abrace a Cristo. Né? Se renda diante do Senhor Jesus. E isso se aplica a todos nós. Todos nós. Então, nós os vivos, que estamos aí vendo essas coisas acontecerem, devemos temer o Senhor. Ter temor diante de Deus. Agradecermos ao Senhor cada momento. Então agradeça aquilo que você tem, aquilo que você é. Né? Tem aquela história que cada um tem a sua cruz, o seu problema. E tem uma história de um desenho, né? Que o cara estava carregando a cruz. E aí ele quis trocar a cruz dele com outro, porque a cruz do outro era menor. E na hora de atravessar lá um abismo, a cruz dele não pôde ser colocada, porque era menor. Mas a cruz que faria com que ele atravessasse o problema era justamente a que Deus tinha dado para ele. Então cada um, né, tem as suas mazelas. E cada um conhece, né, a sua vida, o seu interior. Mas nem por isso rejeite a Deus, não. Não rejeite aquele único que pode te salvar, meu irmão. E a palavra fala que o coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Então, estamos vivendo aí agora o carnaval. Muita gente acha que isso é que é viver, né? Lá aquela confusão e tal, que aquilo que é bacana, né? Mas aí a gente sabe que a maioria das pessoas que está ali, a maioria está com o coração totalmente vazio de Deus. Né?
Então, o coração do sábio está na casa do luto. Então, se Deus lhe dá algo para você se alegrar, se alegre, né? Mas ande sempre com os pés no chão. Não louve a dádiva. Não louve a dádiva que Deus deu, mas louve aquele que dá a dádiva, que é Deus. Né? E quando eu estava nas Ilhas Virgens agora, e vi lá que lá tem muito crente, viu? Achei muito legal isso. E estava conversando lá com o irmão, que ele tem um caminhão que ele leva as pessoas para fazer turismo. E tinha lá uma placa que estava falando justamente isso. Que olha, quando Deus te dá as coisas, desfrute. Né? Desfrute daquilo que Deus te dá. Desfrute bem daquilo que Deus te dá. Mas louve a Deus. Louve ao doador das dádivas, não as dádivas. Aí a frase termina falando assim, para nós termos os pés no chão. Pés no chão e a cabeça no céu, né? E lá também, se não me engano, deixa eu procurar aqui. Tinha um versículo do Salmo 46. Salmo 46, se não me engano. É isso mesmo. Estava em inglês lá. Aí estava assim, ó. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com seu enxar. Então, Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Então, é Deus que pode, então a família lá, né, do Boechat, a família aí do ex-presidente, é Deus que pode dar a eles e a você, meu irmão, que se diz ateu, só Deus pode dar o refúgio na tribulação. Só Deus. Então, tenhamos o temor de Deus e que Ele tenha misericórdia dessa nossa nação. Porque a palavra fala que o Senhor não deixará sofrer a alma do justo, né? Com a fome, não vai deixar o justo desamparado. E fala também que ele rejeita a subsistência dos perversos. Então, se você é um perverso, você desagrada a Deus. Né? Aquele que crê no Senhor é um pecador perdoado. E ele tem o temor de Deus. Ele recebeu esse temor da parte do próprio Deus. Então, as bênçãos estão sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos perversos. Então, a bênção de Deus está sobre a cabeça daquele que é justo. Então, essa palavra aqui é apenas para... Eu estava pensando sobre isso, né? Muitos aí estão zombando de Deus, fazendo do ateísmo um evangelho, essa coisa satânica como se fosse algo bom. Mas o final deles é triste. E a pior coisa não é nem morrer. O pior mesmo é perder a salvação. É ter recusado a salvação. Então, certamente, esse repórter que morreu, ele conhecia Cristo, né? De ouvir falar. Certamente sabia. Era um sujeito muito bem informado. Mas ele decidiu, né, não apenas rejeitar. Ele decidiu, antes ele tivesse rejeitado e ficado calado, mas ele decidiu, né, proclamar a injustiça. Injustiça é tudo aquilo que nega a Cristo e a Deus.
tudo isso é muito injusto, porque ele veio para morrer por nós e ressuscitou em poder e vai retornar para a sua amada igreja. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Provérbios 10, versículo 8. O sábio de coração receberá os mandamentos, mas o tolo tagarela cairá. Fica a dica.